Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos Gabriel Esperfel de Carvalho, da turma de Introdução à Engenharia de Controle e Automação, e hoje eu vou fazer a apresentação do portfólio de tudo que foi feito no último semestre. Durante o último semestre, nós tivemos várias aulas e vários desafios. Utilizamos vários programas diferentes, como o Tinkercad para o Arduino, o CAD Simu para leitura de projetos, Ellipse 3, que é um programa de leitura e criação de supervisórios, o Logix Pro, que é um programa muito simples, mas que já nos ajudou muito sobre CLP, e o Robot Studio, que é o programa da ABB para criação e programação de stations para os robôs da ABB, que nós fizemos alguns trabalhos com o IRB 120. Esse foi o nosso primeiro projeto com o Arduino, da nossa primeira aula. Essa aula já era semipresencial, porque aqui a gente já tinha entrado em lockdown, na quarentena no caso. Acabamos, dessa aula em diante, nós só tivemos aulas semipresenciais, aulas à distância pela plataforma do Google Meet. Essa foi a nossa primeira aula com o Arduino. Ele apresentou algumas funções básicas, falou um pouco da programação, apresentou pra gente o Tinkercad, foi uma aula muito boa e muito produtiva. E apresentou duas funções bem básicas do Arduino, que é o define e as variáveis int, que a gente acabou usando o restante do semestre quase todo. Toda a programação em Arduino dependeu dessa aula, a partir dessa aula. Nesse projeto a gente teve que fazer um semáforo básico, apenas os LEDs piscando na ordem, bem simples mesmo, mas foi só uma demonstração do que viria a seguir. Essa foi a nossa segunda aula de Arduino, que foi o projeto proposto na segunda aula, que foi um semáforo de duas vias, para duas ruas. O que teve de novo nessa aplicação foi as funções void, que são subfunções dentro do Arduino, dentro da programação. Isso ajuda a deixar tudo mais organizado e mais compacto. E a apresentação da variável booleana, que ela é uma variável que os valores nela podem ser apenas 0 ou 1, nada além disso. E elas ocupam bem menos espaço em armazenamento na memória do Arduino, então para vários projetos é o indicado. E dessa forma tu consegue fazer circuitos programações muito maiores com o mesmo espaço do Arduino. A gente usou sempre o Arduino Uno em todo o processo, e esse foi o nosso segundo projeto. Não foi muito desafiador, foi bem simples, pelo menos para mim. E nós aprendemos esses dois conceitos novos dentro do Arduino. Esse projeto, ele foi um upgrade, digamos assim, do projeto anterior. Nele a gente já usou portas analógicas, a gente teve a nossa primeira aplicação do LDR e dos comandos if e else, que é os comandos de comparação e de ordens, que é uma parte muito importante do Arduino, grande parte dos projetos utilizam ele. Esse semáforo, durante o dia, ele funcionava normalmente, e quando escurecia, ele passava diminuindo de uma certa luminosidade, ele começava a piscar o amarelo. Ficava em alerta. Os semáforos da minha cidade, durante muito tempo, usaram um sistema parecido. Então, essa foi a nossa primeira aplicação com LDR, e foi uma aplicação muito proveitosa, afinal a gente aprendeu muito, e o que a gente aprendeu aqui a gente pode aplicar em diversos outros tipos de sistema, principalmente a parte do sensor LDR e os if e else, que é muito útil. Esse foi um outro projeto que a gente fez utilizando as portas analógicas, e a gente usou a aplicação do leitor serial para fazer a medida do quanto estava entrando de corrente, utilizando ali o esquema de resistores. E esse projeto consistia num bar graph, num gráfico de barras para a leitura de uma bateria. Então, era uma bateria 12 volts, e caso ela estivesse mais carregada ou menos carregada, os LEDs acendiam conforme a carga dela. Isso pode ver bastante em caixinha de som, é bem comum nesse tipo de aparelho eletrônico. Foi um projeto bem simples, mas que adicionou muito conhecimento. Nos ajudou muito nos projetos adiante. Esse foi um projeto que ele não foi difícil, mas ele foi muito longo. Ele não foi complicado, mas ele foi bem desgastante, digamos assim. Pois com ele a gente aprendeu alguns programas novos, alguns comandos novos, como o serial readString, que basicamente o que tu digita na serial print, ele vai imprimir a cor no LED conforme tinha sido programado, com conferência certinho. Um LED RGB, que daí a gente usou a aplicação do PWM,
Cara, esse projeto foi muito divertido porque tu consegue, pelas linhas de código, trocar. Tipo, eu quero vermelho, tu digita vermelho, ele muda. Eu quero marrom, eu quero verde, ele vai alterando. Então foi um projeto não foi muito complexo, mas foi bem extenso, digamos assim. E foi um projeto que foi a nossa primeira aplicação com PWM. E foi muito divertido e foi muito útil para o próximo trabalho que a gente fez, para um dos próximos. Foi o motor PWM com ponte H. Esse foi um projeto muito legal também, que foi o nosso display de 7 segmentos com os botões. Isso aqui a gente fez o sistema de contagem, que ele faz conferência, tipo, o número tá em tanto, então tu vai adicionar mais 1. Tá em 8, tu vai botar mais 1. Tá em 9, não, aí tu tem que resetar o sistema, porque o leitor só vai até o nosso display, como ele é um display só, ele só vai de 0 a 9. Mas foi bem interessante, foi bem divertido de programar, número por número. O sistema de contagem, o sistema ele contém 3 botões, que é incrementa, decrementa e reseta. Então eu posso aumentar tipo de 0 para 1, 2, 3, ou voltar, ou eu posso resetar o sistema caso eu vá usar ele de novo, para resetar a contagem. É bem interessante e muito útil e a gente usa isso mais pra frente também. Algo parecido com esse sistema de botões e contagem é usado também no motor PWM. Esse, sem sombra de dúvida, foi, na área de Arduino, o trabalho mais complexo que a gente fez. Nesse aqui a gente usou PWM, a gente usou o sistema de contagem que a gente usou no display. Nós usamos várias portas analógicas e também usamos um ponte H. Era um componente novo que basicamente é o responsável por ligar e dar o direcionamento de velocidade para o motor. Esse motor, ele é muito interessante porque ele tem 3 botões. Um de liga e desliga, um de aumenta velocidade e o outro diminui a velocidade. Então tu consegue controlar e ele vai dando a velocidade no painel. No painel do terminal, ele vai mostrando em RPM a velocidade do motor. Isso usando a fonte H, tudo ligado certinho. Eu coloquei um LED de alerta também para quando tu liga ele mostra que tá ligado. Isso ajuda a tu identificar, isso me ajudou muito na programação também. E ficou visualmente legal, então eu acabei deixando ele ali. Aqui eu usei uma função chamada while, que eu estava procurando diversas formas de como fazer um sistema de liga e desliga bom. E eu acabei achando ela, eu não lembro se foi o professor que passou ela pra gente ou se eu acabei pesquisando por conta. Mas ela ajudou muito a fazer o sistema de liga e desliga desse projeto. Esse, que eu me lembro, foi o nosso último projeto com Arduino, fora as provas. E ele foi um projeto que deu bastante trabalho e foi bem complicadinho, quebramos muito a cabeça. Garanto que não só eu, como o restante dos alunos também sofreu bastante nesse projeto. Mas, graças a Deus, funcionou 100%. E esse foi o nosso último projeto com o Arduino. Daqui pra frente a gente vai ter agora o Ellipse 3 e CAD-Simu. Tem bastante coisa aqui pela frente ainda. Esse foi só o início do semestre. Essa foi a nossa primeira aula com o Ellipse 3, foi a apresentação desse sistema, que é um sistema para criação e programação de supervisórios para máquinas, para IHM ou até mesmo para supervisório usado no computador. Com ele a gente consegue representar uma máquina ou até mesmo uma indústria inteira na tela do computador ou do IHM. E cara, isso é muito útil, isso é muito utilizado dentro de várias empresas. Hoje dificilmente tu entra numa indústria que não tem um supervisório, que não tem um IHM. Ele é muito útil mesmo. Aqui foi um projeto muito simples, o caminhão e o tanque estão ligados em tags demo diferentes, eles começam a se mover conforme tu simula. Foi bem básico, apenas uma simulação mesmo para mostrar do que esse sistema é capaz e mostrar o que viria pela frente. Foi o básico realmente do programa e, por exemplo, a explosão do objeto, que a gente tinha que explodir, separar as partes do caminhão e pintar ele, que eu pintei ele de preto e tal. Essa foi a nossa primeira aula com o Ellipse 3. Depois a gente teve mais algumas aulas com ele que eu vou mostrar. Esse foi o supervisório do ventilador. Foi um supervisório bem interessante. A gente aprendeu bastante coisa com ele, como por exemplo fazer animação, porque ele tem, quando tu starta, o ventilador do meio começa a girar. A gente fez toda a programação dos painéis, que mostra a rotação, que mostra o tempo, o número de partidas. A programação dos botões também foi algo bem interessante. A chave de inversão de botão, de rotação também muito bom.
Esse foi um projeto muito interessante porque ele ensinou bastante pra gente sobre programação, sobre design, sobre a parte dos botões, do contador, os usos das tags, a forma que uma tag pode ser usada ou não. O número de partidas ali é para manutenção preventiva, que é algo bem interessante também de se ter. Tem como resetar também quando é feita a manutenção. Foi um projeto bem interessante, que deu um certo trabalhinho, mas ficou um resultado final bem bom, bem legal. E que vai ser muito útil. Pelo que o professor comentou, a gente vai ter mais pra frente uma aula, uma matéria toda sobre o Elipse 3. Então, nós temos muito que aprender nesse programa ainda, mas já dá de ver que vai vir muita coisa pela frente. Tem muita coisa boa por vir ainda. Esse foi o supervisório de um tanque. Ele, conforme eu ativo ou desativo a bomba, ele me mostra o nível do tanque. Aqui a gente acabou, como a gente não tem acesso a sensores, a gente acabou usando uma tag demo no lugar mesmo. Mas ela é muito útil, a gente teve que explodir a bomba e pegar, no caso, separar as partes dela e pegar só o botão e programar só o botão para quando tu clica no botão e não na bomba ele ativar. Fizemos vários usos de diferentes tipos de tag para fazer a ligação da animação. E aqui acabou não saindo na minha paint, mas também tinha um painel com botões para te poder acessar o supervisório do tanque e um gráfico que analisava conforme estava o tanque, conforme estava o nível e tal, com histórico, era bem interessante. Acabou não saindo na minha print, mas tivemos essa parte da aula também. Esse foi o nosso último projeto de supervisório no Elipse 3. Depois disso a gente foi para o CAD-Simu. No CAD-Simu, que é um programa para leitura e criação de projetos elétricos e simulação dos mesmos, a gente teve uma primeira aula, que foi... A gente só teve 2 aulas de CAD-Simu. A primeira a gente fez esse projeto apresentado ali, que é basicamente os contadores para se ligar um motor em ligação direta. Funcionou perfeitamente, a gente fez a simulação super de boa, bem tranquilo, foi só mais para apresentar o programa essa aula. E essa parte do CAD-Simu ela foi bem breve, pois ela era só um demonstrativo do que viria para frente. Mais para frente a gente vai ter matérias inteiras sobre leitura e desenho de projetos elétricos, de projetos mecânicos e tal. Isso aqui foi só para dar um gostinho do que tem por vir, porque essa matéria de introdução, o objetivo dela é te dar uma base, um pouquinho do que vai ser o curso todo, do que tu vai aprender, de qual aplicação. Então, esse foi o nosso primeiro projeto. Esse foi o nosso segundo projeto. Foi um projeto também um pouco mais completo, com mais motores, em vez de um eram 3 motores, que era basicamente um projeto de um atuador mecânico, que o professor tinha mostrado e tal. Foi algo bem simples, a gente teve que reproduzir para simular e tal, funcionou perfeitamente. Esse foi o nosso último projeto, e depois disso a gente foi pro Logix Pro, daí começa a parte de CLP. Essa foi a nossa primeira aula de CLP, que foi no Logix Pro. O professor mostrou a aplicação do CLP numa porta de garagem, por exemplo, e a gente teve que configurar todos os sensores, sensor de fim de curso, sensor de início, configurar os LEDs conforme a referência, tudo certinho, usando a linguagem Ladder. Foi a nossa primeira experiência, digamos assim, com essa linguagem. Foi muito interessante, foi um projeto relativamente simples, mas já deu para ter uma boa visão do que a gente vai ter que fazer no futuro, porque CLP é muito importante, é basicamente o cérebro das empresas hoje. Toda empresa tu vai encontrar um CLP, tu vai encontrar um EHM, então é super necessário. Mais para frente, pelo que o nosso professor tem dito, nós teremos uma matéria toda focada em CLP, então vai ser bem interessante. Essa foi a nossa primeira aula com o Robot Studio, que é um programa muito útil, é um programa utilizado para configuração dos robôs da ABB. Toda a programação dos robôs é feita pelo Robot Studio. E aqui a gente teve a apresentação da linguagem Rapid, no caso. Nós tivemos a instalação do programa nessa primeira aula. E essa simulação super básica, que foi criar um triângulo com a marcação de pontos usando MoveL, pelo próprio painel do CR5, se não me engano. Foi muito simples e bem tranquilo de fazer, foi mais para dar um gostinho do que viria. Já nessa segunda aplicação do Robot Studio, nós tivemos um trabalho um pouquinho maior, a gente já teve toda a parte de milimetragem certinho para saber quanto que o robô deveria andar. MoveL e MoveSeek são 2 comandos de movimento, um para o quadrado, para linhas retas, no caso para pontos, e o outro para o círculo, para circunferências. Aqui a gente já usou o
o painel do próprio Robot Studio em vez de programar pelo terminal, que é muito melhor, muito mais fácil de se programar. E essa foi a nossa última aula do semestre. E depois eu dei uma mexida, dei uma fuçada no programa, achei a parte de visual, dei uma estilizada para deixar o robô mais legal para apresentação. E essa foi a nossa última aula. Mais pra frente a gente vai ter várias aulas de Robot Studio, segundo o professor, vamos ter uma matéria toda com ele. Então eu tô muito empolgado para isso. Foi o nosso portfólio, foi tudo que nós vimos em introdução à engenharia de controle e automação no primeiro semestre. E eu tenho muito a agradecer ao professor Éder, porque ele foi de longe o nosso melhor professor. Essa foi a melhor matéria do semestre, sem dúvida nenhuma. Se não for, eu me arrisco a dizer que se não fosse por essa matéria, muitos teriam desistido do curso. Porque essa matéria te deu um ânimo novo. Como a gente tinha lá nas quartas-feiras, depois da aula de segunda-feira, que era horrível, que dava vontade de tu largar essa faculdade, esse curso. Chegar na quarta-feira e a gente ter uma aula tão boa quanto a do Éder, que tu olha, tu vê ele dando aula, tu vê que ele não faz isso só porque ele tá recebendo, ele faz isso porque ele realmente ama isso. Dá de ver pela forma com que ele dá aula, pelo tanto que ele se dedica, pelo tanto que ele corre de atrás de coisas novas, pra mostrar coisas novas pros alunos. Dá de ver que ele realmente faz o que ele ama. Então, eu agradeço muito a ele. Ele é de longe o nosso melhor professor, um excelente professor. Eu espero muito que tenhamos várias matérias com ele ainda pela frente, porque se todos os nossos professores fossem que nem o Éder. Eu realmente agradeço. Qualquer dúvida pode me mandar no e-mail ou no WhatsApp.